Fala galera, graça e paz, bom dia, estão felizes com Jesus? Espero que sim. Vamos ao devocional, hoje aqui em Mateus 1, genealogia de Cristo. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jaconias e um dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jaconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve 14 gerações. Então começamos aqui o Novo Testamento falando das gerações de Jesus, os antepassados de Jesus. E o que dá para perceber aqui que nem todos os antepassados de Jesus são bem conhecidos, né? Então nós temos destaque aqui para, lógico, Abraão, Jacó, Judá. Judá, um parênteses aqui, que ele, no meio da história de José, quando José é vendido como escravo, teve os sonhos, foi vendido como escravos pelos seus irmãos, tudo, é aberto um parênteses ali para contar a história de Judá e Tamar, que foi mãe e pai de Pérez e Zera. Ali, se não me engano, Gênesis 38. Se estiver errado, escreve aqui nos comentários, vai lá conferir. Então, Tamar era esposa do filho de Judá, o mais velho. Judá tinha tido 3 filhos, e aí este faleceu, o segundo também, e o terceiro, o mais novo, ele não quis casar com Tamar, como era a tradição. Então, ele tentou dar um balão em Tamar. Porém, Deus tinha um propósito na descendência de Judá. Por isso você escuta bastante a gente falar que Jesus é o leão da tribo de Judá. Tem muitos louvores que fala, né? O leão da tribo de Judá. Por isso, porque ele vem da tribo de Judá, ele é descendente de Judá. E aí Tamar devolve o balão em Judá, né? Se finge prostituta, tem relação com ele, sem ele saber que ela era Tamar. E tem os filhos gêmeos ali, Pérez e Zerá. Zera. Outro também bem conhecido aqui é Boaz. Boaz foi quem resgatou Ruth, né? Então, se você ler o livro de Ruth lá, você vai ver que é uma história linda. E aí Boaz teve ela como esposa e tiveram Obed. Obed foi pai de Jessé, rei de Davi. Por isso que você escuta falar que Jesus é a raiz de Jessé, filho de Davi. Tem piedade de mim. Daqui a pouquinho você vai ler em Mateus aí do que a gente está falando. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aqui são esses os ditos famosos, né?
da genealogia de Jesus. E aí você pode falar assim, ah, mas eu fui muito rejeitado. Gente, a hora que você lê lá em 1 Samuel, a história de Davi, quando ele vai ungir Davi, ele foi rejeitado pelo seu pai. O Jessé, a hora que recebe Samuel, nem fala que tem o Davi como filho. Davi era o mais novo, estava lá cuidando das ovelhas, do rebanho. Ele passa os outros 6 filhos por Samuel para ver se era um deles que seria ungido, né? E aí até que Samuel fala assim, você não tem mais nenhum? Não, tem o moço, Davi, que está lá cuidando das ovelhas. Aí Samuel fala, não, pode chamá-lo que a gente não vai sentar à mesa enquanto ele não estiver aqui. Então, gerações são importantíssimas. Ah, Ives, mas você não conhece a minha família. Você não sabe como foi meu pai, meu avô e as gerações para trás. Realmente não sei, mas cabe a você decidir o que vai ser das gerações de você para frente. Você tem que tomar uma decisão para transformar a vida dos seus filhos mais, digamos, mais fáceis, porque estarão com Cristo. Né? Você tem a oportunidade de ter a vida com Cristo e passar para as próximas gerações sua essa vida. Nós temos vários exemplos, tem um do Subirá que eu escutei até esses dias aí, que ele fala assim, mas comentaram para ele, falou assim, a vida do Israel e a sua é fácil, né? Seu pai foi crente, tudo, aí ele falou assim, foi fácil, está sendo fácil para mim e para o meu filho, por causa da decisão que meu pai tomou. Porque quando o pai dele era novo, o avô se suicidou, se não me engano, ou morreu. Não, não vou dar certeza aqui, que agora não me lembro ao certo. Mas enfim, cabe a nós decidir o que vai ser de nós para frente. Ah, mas você não sabe como foi difícil meu pai, meu avô, tanto de coisas erradas que eles fizeram, tudo. Glória a Deus por isso. Isso também é aprendizado. Você já sabe como não fazer. Você não foi ensinado como fazer, você tem aprendido como não fazer também. Então toma isso como exemplo. E quando Deus tem o propósito em nós, na nossa vida, nas nossas gerações, nos nossos filhos, nas próximas gerações se nós não tivermos a fim de fazer, Ele vai fazer. Que o filho de Davi foi Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Davi teve a sabedoria de falar para ele, filho, quando tiver oportunidade, peça sabedoria a Deus. E ele foi filho do fruto do pecado de Davi. Davi olhou para Betseba, que era esposa de Urias, um dos seus soldados, e ele pecou e teve relações com ela. E Urias acabou sendo morto em função desse pecado. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu, pecou, mas ele teve a humildade para se arrepender. Ele realmente se arrependeu, rasgou suas vestes. Quando tiver oportunidade, vá lá ler a história de Davi, 1 e 2 Samuel. Uma história fantástica. Assim como a sabedoria de Boaz, ali, de resgatar Ruth. Então vai depender de mim e de você o que vai ser da frente. Eu, nas minhas gerações, eu tomei uma posição, eu sirvo a Cristo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, Ives, mas na minha casa sou só eu. Então, ore, trabalhe para Cristo, por Cristo, que Ele vai te honrar. E lá na frente você vai ter certeza de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deu certo. Então, fique com Deus, tenha um bom dia e depende de você. O que você fizer na sua geração vai ecoar nas próximas gerações. Tome a decisão correta. Olha só, nós começamos em Mateus e estamos falando lá do Antigo Testamento. Tem que ler a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa, gente. Forte abraço.